Amém? Pai amado, Pai querido, neste momento, Senhor, eu te entrego, Pai, esta live. Senhor, eu peço, Pai, que a tua graça, a tua misericórdia, Pai, a tua bondade esteja no meio de nós, Pai. Senhor, fala conosco, que a tua palavra, Senhor, seja viva e eficaz, e conforme a tua palavra declara, Pai, ela não volta vazia sem antes fazer aquilo ao qual foi determinada, Pai. Abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos, Senhor, e que a sua palavra, Senhor, faça aquilo que já foi predestinado por ti. Espírito Santo de Deus, eu te entrego o controle desta live. Não me deixa te atrapalhar. Não me deixa, Espírito Santo, eu sou totalmente dependente de ti. A minha vida é para honrar e glorificar o Senhor Jesus. E a Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação. Usa-me conforme lhe apraz, Senhor Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. A palavra que eu tenho para vocês hoje está no livro de Juízes, no capítulo 4, a partir do verso 1. Então, o livro de Juízes, ele se inicia logo após a morte de Josué, né? Porque após a morte de Moisés, Josué ele ficou responsável por entrar na terra prometida ali em Canaã e fazer a divisão da terra para todas as tribos de Deus, as 12 tribos, né, de Israel. E Josué, após conquistar toda aquela terra ali, só que a terra estava ocupada. E eles não conseguiram dispersar todos os povos que já moravam ali. E o Senhor Deus Todo-Poderoso também deixou alguns povos ali naquela região com o intuito de provar a lealdade do povo de Deus, com o intuito de saber como eles agiriam após a morte de Josué, né, que ele era o grande comandante do exército, que ele comandou o povo, eles entraram na terra, conquistaram vários territórios, mas alguns territórios ainda estavam ocupados. E o livro de Juízes, assim como Deus declara em Juízes 3 que ele deixou de propósito os povos da terra para testar o povo de Deus, para testar se o povo de Deus ia ser leal e fiel a ele ou se haveria corrupção no meio deles. E assim como o Senhor já sabia de antemão, houve corrupção no meio deles. E depois ali do início de Juízes, Deus levantou Otoniel, né? Houve paz na terra durante algum tempo. E logo depois que Otoniel morreu, o povo voltou a se prostituir com povos estranhos. O povo voltou a fazer aquilo que desagradava ao Senhor. E o que me deixou mais triste ali no capítulo 3 foi num versículo onde a palavra de Deus nos diz que surgiu uma geração que não conhecia o Senhor e nem tinha visto os seus grandes feitos. Mas eles não conheciam, eles até sabiam as histórias que os seus antepassados contavam, de como Deus tirou o povo do Egito ali com poder e maravilha, mas eles não tinham intimidade com Deus, eles não se relacionavam verdadeiramente com Deus, eles só cumpriam muitas vezes as festas, né? Porque Israel são os povos que eles cumprem as festas de Deus anualmente, né? Todas as festas, ano a ano. Tinham as festas, tinha tudo, eles sabiam de tudo, mas eles não tinham um verdadeiro relacionamento com Deus, não tinham intimidade com Deus. E após isso, o último juiz foi Eude. E após a morte do Eude, os israelitas eles voltaram novamente a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso ali Deus o entregou nas mãos do rei, nas mãos de Jabim.
Jabim era um rei cananeu muito cruel, e ele escravizou o povo de Israel durante 20 anos. Por quê? Porque ele tinha 900 cavalos, 900 carros de ferro, né? E o povo de Israel, eles eram em menor número. E como eles se entregaram ao pecado, à devassidão, à promiscuidade, à idolatria, o próprio Deus dava vitória a Jabim ali contra os israelitas, como forma de punição ao povo de Deus pela sua desobediência, pela sua promiscuidade e pela sua rebeldia. Então, muitas vezes, nós, quando vamos à presença de Deus, quando tem aquela paixão inicial, nós nos entregamos, nós temos sede pela Bíblia, nós procuramos diariamente orar, jejuar, mas aí com o tempo vai passando, com os afazeres, com o trabalho, nós começamos a ter a seguinte atitude: hoje eu estou muito atarefada, hoje eu não vou conseguir orar, eu oro à noite. Quando você chega à noite, você está cansado do trabalho, você está exausto e novamente você não ora. Quando nós abandonamos os caminhos do Senhor, não é num repente, é pouco a pouco, a cada dia que você deixa de buscar o Senhor, a cada dia que você deixa de entrar no secreto com Deus, de buscar os caminhos do Senhor. E aqui, Jabim, ele era um rei cananeu, né, de Azor. Bem-vinda, minha filha, como é bom ter a tua presença aqui, shalom, shalom. Então, o comandante do exército do rei Jabim era Sísera, e ele habitava em Oreze Agoim. Sísera tinha 900 cavalos de guerra com rodas de ferro, né? E oprimiu o povo de Deus ali cruelmente durante 20 anos. Mas só depois de 20 anos, o povo de Deus clamou a Deus e pediu socorro. Durante 20 longos anos, eles foram escravizados, eles foram tratados com crueldade. As caravanas que faziam ali, porque era uma rota, né? Uma rota das caravanas. As caravanas pararam de passar ali naquela terra. Por quê? Por causa da crueldade do rei Jabim. Mas o povo de Deus, o povo de Israel, no meio do seu pecado, não se voltava ao Senhor. Creio eu que quando a crueldade já atingiu seu limite, já ultrapassava o limite, além do aceitável, eles resolveram clamar a Deus e pedir socorro. Mas porque um povo que está sofrendo, um povo que está padecendo, que tem um histórico onde Deus tirou eles com mão forte da escravidão, não busca Deus para ser liberto, porque eles estavam imersos nos seus pecados, na sua idolatria. E em Juízes 4:4, a palavra de Deus nos diz o seguinte: quem julgava Israel nessa época era Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote. Ela costumava sentar-se debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os israelitas a procuravam para que ela julgasse as suas questões. Então, Deus levanta uma juíza, uma pessoa improvável. A Débora é uma das pessoas mais improváveis aqui no livro de Juízes. Por quê? Porque ela era uma mulher. E a sociedade israelita era uma sociedade patriarcal. Existiam as 12 tribos de Israel, comandados por homens fortes.
Mas Débora, ela se levanta como uma voz profética, como uma profetisa para falar por aquele povo. Provavelmente Débora, ela tinha intimidade com Deus. Ela ouvia a voz de Deus. Então ela era profetisa, ela ouvia a voz de Deus, porque ela profetizava aquilo que Deus colocava na boca dela. Ela era juíza. Os povos de toda aquela região vinham ali na palmeira para ouvi-la debaixo da palmeira. Porque antigamente os juízes, eles ficavam nas entradas da cidade ou em um local assim onde havia grande concentração, faziam-se filas e eles traziam questões sobre divisão de terra, questões sobre animais, vários tipos de questões para serem julgados. E o exemplo mais famoso de julgamento pelos reis aqui falando é o caso de Salomão, né? Quando uma mulher rouba a filha do outro, né? E Salomão fala para cortar a criança ao meio, para dividir a criança no meio e dar uma parte para cada uma das mães. Então era costume em Israel haver um juiz, mas Débora era improvável. Débora era improvável, por quê? Porque ela era uma mulher. Mais improvável ainda porque ela era uma profetisa. Num tempo do patriarcado ali, não houve um homem que buscasse a voz de Deus e que clamasse para Deus para que Deus trouxesse liberdade àquele povo. Aleluia! Então, como Débora, ela ouvia a voz do Senhor, um certo dia ela mandou chamar Baraque. Continuando aqui no versículo 6, certo dia mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, que morava em Quedes, no território de Naphtali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe dá a seguinte ordem: convoque 10.000 guerreiros das tribos de Naphtali e Zebulon para irem ao monte Tabor. Eu farei Sísera, comandante do exército de Jabim, ir com seus carros de guerras e guerreiros até o rio Quizon. Ali eu os entregarei em suas mãos. Então Débora manda chamar Baraque, que fazia parte da tribo ali de Naphtali, né? Essa versão que eu uso é a versão NVT, mas na versão Almeida Revista e Corrigida, aqui declara o seguinte: nós podemos ver, de acordo com a palavra, que Deus já havia falado com Baraque, mas ele não atendeu ao comando de Deus. No versículo 6, aqui na Almeida Revista e Corrigida, está assim: e enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe: porventura, o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? Então aqui deixa bem claro que Deus já havia falado com Baraque, mas Baraque não obedeceu. Baraque, ele se eximiu de fazer aquilo que Deus havia lhe ordenado. E então, após isso, ele fala: Baraque disse a Débora: só irei se você for comigo, se não, não irei. Mais uma vez, Baraque, mesmo crendo, mesmo conhecendo o Deus de Israel, ele fica indeciso. Ele se sente insuficiente para ir ali
Primeiro, ele já tinha ouvido a voz de Deus para o comando dele sair dali, juntar os 10.000 homens, que Deus iria entregar a todos na mão dele. Ele não foi. E mesmo após Débora chamar, ele disse: só vou se você for comigo. Então, num tempo de crise, Deus levanta uma mulher para liderar o seu povo e chama um guerreiro. Mas esse guerreiro, ele tem fé, só que a fé dele não é suficiente para que ele vá sozinho. A fé dele só é suficiente para impor uma condição: eu vou, mas se você for comigo, porque Deus fala contigo, você profetiza do Senhor, você ouve a voz do Senhor. Se você for comigo, eu irei. Se você não for, eu não irei. Então o que acontece? O medo, ele trava Baraque. O medo paralisa ele pela segunda vez. E quantas vezes nós deixamos que o medo nos paralise? Nós ouvimos a voz do Senhor, nós ouvimos os comandos de Deus, mas o medo nos paralisa. Nós achamos que é pelas nossas próprias forças que as batalhas serão vencidas. Mas não é pela nossa força, não é pelo que nós fazemos. É o Deus Todo-Poderoso que vai à frente. Ele precisa de um vaso, e você é um vaso escolhido. É você que ele escolheu. Ouça o seu chamado, ouça aquilo que Deus está te dizendo. Eu entregarei eles nas tuas mãos, Baraque. Eu entregarei o rei Jabim nas tuas mãos. Você os derrotará. Basta somente que você ajunte o povo, os guerreiros, e vá. A vitória está garantida. Mas mesmo assim, Baraque paralisa. Só vou se você for. Muitas vezes, Deus quer nos usar como uma voz profética, com alguém que está ao nosso lado, alguém que já ouviu a voz de Deus, mas está paralisado pelo medo. E muitas vezes Deus espera que nós sejamos a voz profética que diga: vá, Deus já te escolheu, Ele te capacitará no caminho, Ele te mostrará a direção, a vitória é garantida, porque a vitória é dele. Não é na sua força, é na força do Deus Todo-Poderoso. É o Senhor Jesus que vai na sua frente. É o leão da tribo de Judá que te dá a vitória. Não é você pelo que você é, não é você pela sua própria força. É o Senhor dos exércitos. Aleluia! Aleluia! Deus escolhe os improváveis. Deus procura corações dispostos, corações disponíveis. Deus não escolhe pessoas capacitadas. Ele capacita os seus escolhidos. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele nos conhece de todas as formas, no mais profundo do nosso ser. Ele só precisa do nosso sim. Ele precisa do seu sim. Dê o primeiro passo. Dê o primeiro passo. Coloque os pés que ele coloca a escada. Dê o primeiro passo. Coloque os pés que ele coloca o caminho. Deus já falou contigo em sonho. Deus já falou contigo em sonho. Deus já te deu uma palavra na Bíblia, mas você se recusa a se movimentar. Deus está falando com alguém aqui. Deus está falando com alguém aqui. Eu já falei contigo em sonhos. Eu já falei contigo na palavra. Nada do que aparece para você é coincidência. Coloque os pés que eu coloco o chão. Eu te capacito. Eu sou contigo. Não te deixarei, jamais te abandonarei. Confie.
Haradri corque cantre saradri candere cracaradri tore. Al cantri bolcar. Creia, tão somente creia. Creia. O Senhor dos exércitos, o leão da tribo de Judá está contigo. É o Espírito Santo. Muitas vezes a forma que você tem de levar a palavra é através da live, é falando com a vizinho, mas você fala assim como Gideão: eu sou o menor, a minha tribo é a menor de todas, eu sou o menor da minha tribo. Davi era o menor dos filhos. Davi era o que ficava mais escondido. Ninguém o via. Nenhum ser humano o via, mas Deus o conhecia. Deus o via por detrás das malhadas, cuidando das ovelhas. Débora respondeu: está bem, eu irei, mas você não receberá a honra nesta missão, Baraque, pois o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi com Baraque a Quedes, na frente da batalha. Deus escolheu Baraque para entregar Sísera nas mãos de Baraque, mas Baraque duvidou da palavra de Deus, duvidou do chamado do Senhor, duvidou da vitória, mesmo sabendo de todo o histórico de Deus no meio do seu povo. Aleluia! Não coloque seu Deus à prova. Não peque, não coloque seu Deus à prova. A misericórdia dele não continuará para sempre. Então Baraque ali, ele convocou as tribos de Zebulon, de Naphtali, e eles foram para a guerra. E havia ali no versículo 11, Éber, queneu, descendente de Obabe, cunhado de Moisés. Ele havia se separado dos outros membros da tribo e armado suas tendas junto ao carvalho de Zaim, perto de Quedes. E Éber, ele tinha amizade ali com o rei Jabim e com Sísera. E ali, quando eles subiram para guerrear, quando eles subiram ali no Monte Tabor para guerrear, e eles marcharam, e Deus deu a vitória a Baraque. Só que Sísera, quando ele viu que estava sendo derrotado, ele pegou, saltou do seu carro de ferro, seu carro de batalha, saiu correndo e procurou se esconder. E Débora disse a Baraque: prepare-se, esse é o dia que o Senhor entregará Sísera em suas mãos, pois o Senhor marcha adiante de você. É o Senhor que vai adiante de você. Não é porque você ora demais, não é porque você jejua demais, é Deus que te capacita. Nós devemos orar, nós devemos jejuar, sim. Nós temos que ter intimidade com o Pai, sim. Mas Deus procura um coração disposto e disponível. Então ali Baraque matou todos os comandantes de Sísera, os guerreiros de Sísera. Nenhum deles escapou. Então Sísera correu para a tenda de Jael, que era a mulher de Éber, aonde ali eles tinham amizade com o rei Jabim, que era cruel com o povo de Deus, que dominava aquele povo. E porque eles tinham amizade, Sísera achou que Jael o esconderia. E mais uma vez Deus usa outra pessoa improvável. Débora improvável, mulher juíza. Baraque improvável, com fé, mas com medo, mas mesmo com medo ele foi. Jael, uma mulher, uma dona de casa que morava ali nas tendas.
Jael disse: venha, meu senhor, venha, entre na minha tenda. No capítulo 18, Jael saiu ao encontro de Sísera e disse: venha para minha tenda, senhor, entre, não tenha medo. Ele entrou na tenda de Jael e ela o cobriu com uma manta. Só que após lutar tanto ali, Sísera estava muito cansado e ele pediu água a Jael. Ele disse: estou com sede, me dê um pouco de água. Ela lhe deu leite. Ele pediu água, ela lhe deu leite. O leite nós costumamos tomar à noite para ajudar no sono, porque o leite ele tem triptofano, ele eleva a nossa melatonina, o triptofano ele é o hormônio do sono. Então Jael já agiu com astúcia. Mesmo não sabendo o destino que Deus tinha preparado para ela, ela foi conduzida pelas mãos do Senhor, ela deu leite, e como Sísera já estava cansado, e deitado embaixo daquela coberta ali, ele adormeceu. E o que Jael fez? No 21, mas quando Sísera, exausto, dormia um sono profundo, Jael, a esposa de Éber, se aproximou silenciosamente com um martelo e uma estaca de tenda na mão e atravessou o crânio dele com uma estaca, que ficou presa ao chão. Foi assim que Sísera morreu. Deus entregou Sísera nas mãos de Jael, uma mulher, uma dona de casa, fraca, frágil, improvável aos olhos dos homens, mas poderosa nas mãos do Senhor, porque ela foi obediente. Aleluia! E quando Baraque passou por ali procurando por Sísera, Jael foi e chamou: venha, eu lhe mostrarei o homem que o Senhor está procurando. Ele a seguiu até a tenda, onde encontrou o cadáver de Sísera, com o crânio atravessado pela estaca. Naquele dia, o povo de Israel viu Deus derrotar Jabim, o rei cananeu. E eles se fortaleceram cada vez mais até eliminar por completo aquele povo. E foi o dia em que Deus cumpriu a sua palavra. A honra não foi dada a Baraque porque ele temeu cumprir a ordem do Senhor. A honra da vitória foi dada a Jael. 3 improváveis nessa história de Juízes 4. 2 mulheres e um homem. Um homem vacilante, um homem que não confiou na palavra que Deus trouxe a ele, no comando que Deus confiou a ele. Mas Deus usou pessoas com corações dispostos, com os corações disponíveis, e deu força, e deu coragem, e deu ousadia a Jael. Aleluia, aleluia. E a crueldade dele chegava a um ponto tal que no versículo 5, Débora e Baraque, eles entoam um canto de louvor a Deus. Porque nada disso foi feito pelas mãos do ser humano. Foi Deus. Algumas pessoas podem dizer: que coincidência. Atualmente, pessoas incrédulas que não creem no mover de Deus, que coincidência, Sísera ir parar justamente na tenda de Jael, e ela agir com astúcia. Não há coincidência no reino de Deus, tudo é pelo poder dele, tudo é pelo governo dele. Nós temos que ter humildade para saber quando é Deus que faz as coisas por nós, como quando nós somos apenas um vaso nas mãos do oleiro, que é o Deus Todo-Poderoso. Nós somos vasos na mão do oleiro. Deus só quer a sua disponibilidade. Declare que você está pronto. Declare: eis-me aqui, Senhor, usa-me conforme a tua vontade. Eis-me aqui, conduza-me no centro do teu querer, Pai. A crueldade deles era tanta que no versículo 29,
Eles cantam. Suas acompanhantes mais sábias respondiam. A mãe de Císera, preocupada porque ele não voltava logo, porque ele demorava. E elas cantavam. Suas acompanhantes mais sábias respondiam. E ela repetia estas palavras a si mesma. Devem estar repartindo os despojos que tomaram, 1 ou 2 moças para cada homem. Estupro em massa, violência feminina. Violência contra as mulheres. Aquele povo era de uma crueldade. Eles matavam crianças, idosos, abusavam das mulheres. E aquele louvor ali de Débora foi para dar a honra e a glória ao Deus Todo-Poderoso, porque ela sabia que a vitória foi dada por Deus. Nada foi pela força deles, nada foi pelos 10.000 homens, porque aqueles 10.000 homens estavam lá durante 20 anos e estavam sendo tratados com crueldade. Mas quando Débora abriu seu coração disponível, quando Débora se pôs de pé para ouvir a voz de Deus e passar ao seu povo, quando ela decidiu usar a sua voz para chamar Baraque ali, o Senhor já te deu uma ordem, Baraque. O que você faz que você ainda não respondeu os comandos do Senhor, Baraque? O Senhor vai te entregar este povo nas suas mãos, apenas creia. Baraque estava com medo, mas foi com medo mesmo. E se te der medo, se Deus falar com você, vá com medo, Deus te fortalece. Shalom, shalom, pastora Ceissa, bem-vinda. Aleluia. Então, após o Senhor nos dar uma vitória, nós temos que nos render aos pés dele e dar a devida honra e a devida glória a ele, porque é por ele, para ele são todas as coisas, tudo em nossa vida. A nossa vida tem que ser para glorificar e exaltar o nome do Senhor, para dar glória ao Senhor Jesus, para honrar o Espírito Santo. Não somos nós somos simples vasos na mão do oleiro. Deus procura corações disponíveis. Deus capacita aqueles que estão dispostos a serem usados por Ele. Se você estiver disposto, se você estiver disposto, Deus vai te capacitar. Aleluia! Glória a Deus, creia. Creia. Creia em Deus. Aleluia, aleluia. E Débora canta: ouçam reis, prestem atenção governantes, pois eu cantarei ao Senhor, sim, tocarei música ao Senhor, o Deus de Israel. Aleluia, aleluia. É Deus que tem que ser exaltado e glorificado em nossas vidas. E Jael foi declarada, Jael, a esposa de Éber, o queneu, houve canção para ela, é a mais abençoada entre as mulheres, que ela seja a mais abençoada das mulheres que vivem em tendas. Císera lhe pediu água e ela lhe deu leite. Aleluia, aleluia. Ouça a voz do Senhor. Ouça a voz do Senhor, não ache que é fruto da sua imaginação. Nós sabemos quando é o Espírito Santo falando conosco. Coloque os pés que Deus coloca o chão. Abra a boca e Deus coloca a palavra na sua boca. Aleluia! Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. A Ele honra, glória, louvor e exaltação. Vamos orar?
Foi um privilégio tremendo ter vocês comigo aqui nesta live e que o Senhor possa abençoar a vida de cada um. E se você ouviu esta palavra e se Deus falou com você, tenha fé, creia, vá em frente, não desista, porque Deus é contigo. Deus é contigo. Ouça os seus comandos. Você sabe que é Ele falando com você, não duvide. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, Pai. Senhor, eu te peço, Pai, abençoa a vida de cada um dos que estiveram nessa live e dos que ainda estarão, Pai. Senhor, eu te glorifico, Pai amado, Pai querido. Tu és exaltado, Tu és glorificado, Pai. Senhor, cala todas as vozes contrárias, Pai, que os seus filhos possam ouvir a sua voz, Senhor, e receber os seus comandos, que o Espírito Santo de Deus tenha acesso à mente, ao coração e às emoções dos meus irmãos e os conduza para o centro da tua vontade, Senhor. Senhor Jesus, guia-nos, dá-nos força, dá-nos perseverança, dá-nos constância, para que nós possamos permanecer nos seus caminhos. Aleluia, aleluia. Aleluia, eu te glorifico, Pai, por me usar, e eu entrego a glória e a honra a Ti. Toca no coração de cada um dos que estiverem aqui, dos que estiveram, Pai, em nome de Jesus. Fala, Pai, coloca aqui as pessoas que o Senhor quer falar, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês, que o Senhor possa abençoá-los. Tenham um bom descanso em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Shalom, shalom.